Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa programação da série Porque Creio, Apocalipse, e nós estamos muito felizes, porque eu sei que tem gente que fica na contagem regressiva e só esperando o momento para nós iniciarmos, para você poder receber aí a mensagem que foi preparada com muito carinho para você. Eu sei que tem gente que já pega o link, antes de iniciar, já vai mandando para os amigos, e a minha fala é para você que ainda não fez isso. Isso mesmo. Já pega o link, você que está aí pelo YouTube, compartilha o link com seus amigos aí no WhatsApp, o grupo da família, você que está no Facebook, no cantinho direito aí, tem a opção de compartilhar. Quando você faz isso, você contribui para que muitas outras pessoas, que os seus amigos também assistam e consigam ter esse conhecimento que é fantástico, que é relacionado ao tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. E o programa de hoje não será diferente. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo qual é o tema do nosso programa de hoje. Se você quer saber qual é o tema, não saia daí, fique ligado. Eu vou fazer o apelo mais uma vez. Você que está entrando agora, você que está se conectando com a gente aqui, não esquece de compartilhar o link com seus amigos, não esquece de marcar alguns amigos aí também, para que eles possam acompanhar este programa, para que eles possam assistir e poder adquirir um conhecimento fantástico em relação ao tempo do fim. E eu quero aproveitar também para mandar um abraço para os nossos amigos que estão conectados aqui. Nós temos pessoas que assistem ao nosso programa de diversas regiões aqui do Brasil, em especial um abraço para a comunidade aqui da cidade de Várzea Grande, o pessoal do estado do Mato Grosso e a nossa comunidade também de irmãos surdos que sempre estão nos acompanhando, sempre estão assistindo a todas as programações que acontecem aqui na Central de Várzea Grande. Um outro detalhe, hoje nós temos uma surpresa especial, nós faremos um sorteio aí no final, não vou falar ainda, vou falar daqui a pouco, que é para você ir convidando os seus amigos para também participar. Daqui a pouquinho eu vou falar qual que é o sorteio que nós vamos fazer no final da programação de hoje. Então vai convidando os amigos aí. Enquanto você convida os seus amigos, nós ouviremos a música oficial da série Porque Creio. No meu coração arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com mesmo amor naquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com
pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Eu só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Já estamos oficialmente de volta, e para você que está chegando agora aí, eu falei agora há pouco que nós teremos uma surpresa para quem aí acompanhar até o final, vai ficar sabendo aí, ó, vai aparecer para vocês aí. Quem acompanhar até o final vai ficar sabendo como que faz para concorrer aqui, ó, a essa série Conflitos. É uma série fantástica que, para quem ler, vai conseguir entender um pouquinho mais os assuntos que são apresentados para vocês aqui em nossa grade de programação. Então, se você quer saber como que faz para poder concorrer, para poder ganhar aqui este livro, essa série de livros da série Conflitos, são 5 livros, então fique até o final que eu vou estar apresentando para vocês aí como que faz para ganhar. Os últimos acontecimentos, eles serão rápidos. E a verdade misturada com a mentira fará com que muitos nem percebam que nós estamos já no tempo do fim. Mas quais serão os cenários políticos, sociais e religiosos que apontam para isso? Que nós estamos já realmente no tempo do fim. E o decreto dominical? Será que o mundo aceitaria um decreto para guardar um dia qualquer da semana que não seja o dia estipulado por Deus em sua palavra? Se você quer saber a resposta dessas e outras perguntas, não saia daí. Fique ligado, pois nós estamos iniciando mais um episódio da série Porque Creio, Apocalipse, com o pastor Flávio Ramos. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Porque Creio Apocalipse. É um grande prazer estar aqui com você para juntos nos aprofundar neste tema tão importante. Hoje nós vamos falar sobre algo que pode ser que mexa muito com você. Talvez você já tenha estudado sobre isso, talvez seja a primeira vez. Independente disso, uma coisa é certa, nós precisamos estar preparados para tudo o que vai acontecer daqui para o fim. Na verdade, nós estamos vivendo nos últimos momentos dos acontecimentos da história deste mundo.
Porém, antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de estender aqui meu abraço para todos aí vocês que estão nos assistindo, para a nossa igreja central de Várzea Grande, igreja de Canelas, igreja da Vila Operária, e também os demais irmãos espalhados por vários lugares, não só aqui no Mato Grosso, mas também em outras regiões aí do nosso país e até fora dele. Então, fica aí nosso grande abraço. E mais uma vez eu reitero o que o Denis disse. Não deixe de compartilhar, de curtir, tá bom? Se você quiser esperar mais para o finalzinho para curtir, porque vai depender se você gostou ou não, não é? Então pode deixar, não tem problema, mas você não pode esquecer. E se você está no Facebook, não esqueça de seguir a nossa página. Sabe por que nós pedimos isso? É porque isso cria relevância, aumenta o engajamento. E isso faz com que pessoas que estão navegando nas redes sociais recebam a sugestão das redes sociais para que elas assistam o vídeo. E assim, pessoas que não sabiam da existência desse vídeo, ficam sabendo, assistem e acabam encontrando verdades bíblicas que você já encontrou ou está encontrando neste momento. Tá bom? Então fica aqui agora a sua responsabilidade em compartilhar palavra de salvação para aqueles que você tem certeza que quer ver no céu. Combinado? Muito bem. Agora sim, vamos entrar no tema. Este tema, como eu disse, é um tema de extrema relevância e mexe muito comigo. Porém, antes de nós entrarmos nele, eu quero fazer uma oração e pedir para que Deus ilumine a nossa mente. Você já está vendo aí o tema na sua tela. A besta e o decreto dominical. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de ter a liberdade de abrir a Tua palavra. Em muitos países do mundo, as pessoas não têm esse privilégio. E nós aqui temos essa liberdade. E queremos agradecer ao Senhor, porque mais e mais o Senhor está mostrando para nós a Tua vontade, através do livro de Apocalipse. Por favor, venha iluminar a nossa mente neste momento. Perdoa nossos pecados. Cubra-nos com o sangue de Cristo. E se houver alguém neste momento agora necessitando de um milagre, está postando aqui nos comentários, pedindo para que o Senhor tome alguém em suas mãos, precisando de um milagre de cura, de libertação, de restauração. Atenda o pedido, o clamor desta pessoa conforme a Tua santa e bendita vontade. E neste momento, Senhor, encha-nos de sabedoria. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu já disse o tema, né? Agora vamos para a primeira imagem, porque eu quero fazer uma recapitulação do que eu falei no assunto passado, para que nós possamos entender sobre tudo que vamos falar agora, tá? Porém, antes de entrarmos, eu tenho mais um recado. Ainda bem que eu não esqueci. Na descrição deste vídeo estará o link da nossa playlist. Caso você não tenha assistido os episódios anteriores, os temas anteriores da nossa série de Apocalipse, você pode acessar através do link que estará na playlist, e assim você vai ver todos os temas. Eu já vou falar aqui dos 2 últimos temas. O penúltimo tema foi os 144 mil selados. Ali nós falamos sobre o selo de Deus. O último tema, nós falamos sobre o selo da besta. Agora nós vamos falar sobre o decreto, os últimos acontecimentos, os cenários os quais apontam para esses últimos acontecimentos, tá bom? Então, vamos lá. Olha comigo a seguinte imagem. Olha aí na sua tela. Aqui nós temos um cronograma, uma linha do tempo. O primeiro ponto ali, você vê o derramamento da chuva serôdia. Esse derramamento está descrito tanto em Joel capítulo 2, quanto em Atos, onde há uma promessa do derramamento pleno do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. E no próximo ponto, nós vemos ali uma profecia de Jesus, de Mateus 24:14, onde ele diz que todas as pessoas ouviriam sobre o Evangelho do Reino, e aí viria o fim. Acontece que antes do fim, vai acontecer o decreto dominical de Apocalipse 13:16. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, sobre o decreto dominical. Então veja só, vamos falar sobre o selo. Nós sabemos que a Bíblia fala de selos. Em Apocalipse,
E quando fala de selo, se você quiser saber um pouco mais, você tem que assistir os episódios anteriores. Mas o selo basicamente era isso: uma gota de parafina ou de cera de vela, e então um anel ou então um carimbo trazia uma impressão com algumas inscrições. E essas inscrições tinham que conter alguns dados. E esses dados eram o seguinte, antes de prosseguirmos, para você entender. Ali tinha que ter o local, a região geográfica de onde pertencia aquele que estava enviando a correspondência, certo? Então tinha que ter a localização geográfica, a jurisdição, se fosse um governador, um prefeito, um imperador, tinha que ter a jurisdição de onde ele governa, ok? A localização geográfica. O segundo ponto que tinha que ter ali era o nome da pessoa. Então, imperador Júlio César, Império Romano. E tinha que ter a sua função, eu já disse, imperador. Então tinha que ter essas 3 inscrições no selo, certo? Para ser um selo caracterizado de uma autoridade, ok? E nós vimos que, no estudo anterior, o que é o selo da besta, e no estudo penúltimo, o que é o selo de Deus. E como nós estamos falando de selo, dentro do contexto dos tempos bíblicos, dos tempos dos impérios romanos, então fica mais claro agora para nós entendermos, quando a Bíblia fala selo, o que é que ela está querendo dizer. Ok? Então vamos continuar. Veja comigo, Apocalipse 3,16 diz o seguinte: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E esse texto aqui você com certeza já deve ter lido muitas vezes na tua Bíblia, né? Pois é, aqui nós vemos que existe um selo, e o selo da besta, ele é posto na fronte ou na mão. Nós explicamos no estudo anterior por que da fronte e por que da mão. Mas rapidamente para recapitular, na fronte é porque a fronte é decisão, na mão é algo involuntário, simboliza trabalho, simboliza algo que você faz que demonstra que você recebeu o selo, certo? E nós já vimos que o selo de Deus é o sábado. Se o selo de Deus é o sábado, qual é o selo da besta? Aqui nós partimos pela antítese. O que é antítese? Algo que é contrário. Então, se o selo de Deus é o sábado, e o anticristo ele se opõe a Cristo, e também se coloca no lugar de Cristo, então ele tem que ter algo que se assemelha ao selo de Deus, mas que é contrário ao selo de Deus. E aí é fácil de deduzir. O selo da besta é o domingo. Vou te explicar melhor. Veja só. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 20, diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui em Ezequiel ele deixa claro que o sábado é sinal, para que seja separado o povo de Deus. E agora olha para essa imagem. Assim que Deus criou o homem, ele criou o jardim do Éden, ele deu o sábado de presente para o homem. Então em Gênesis 2, de 2 a 3, diz: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Veja só, o sábado é para quem? É para os judeus? Tem muita gente que fala que o sábado é dos judeus e não dos cristãos. Mas nós acabamos de ver que o sábado foi dado para o homem antes de judeu existir. Antes de Abraão existir, ali estavam apenas Adão e Eva. Então o sábado foi dado para o homem no sentido da humanidade. Não foi dado para uma etnia, não foi dado para uma classe social, para uma religião. O sábado foi dado para a humanidade. Jesus endossa isso, nós não vamos ler aqui, mas você pode conferir na sua Bíblia depois. Jesus endossa isso quando ele diz isso em Marcos capítulo 2, versículo 27 e no versículo 28. O versículo 27 ele diz que ele é o Senhor, o sábado foi dado para o homem, não o homem por causa do sábado. E depois na sequência ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Confira na tua Bíblia. E você vai ver que Jesus diz que o sábado foi dado para a humanidade. Então, o sábado não é de judeu.
Sábado não é de católico, sábado não é de protestante. Sábado foi dado para a humanidade. Aí depende de você aceitar ou não este presente do seu Criador. Percebeu? Mas vamos continuar. Veja comigo. Quando Deus deu a lei para Moisés e escreveu nas tábuas de pedra, o próprio Deus escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra para simbolizar a eternidade. Em Êxodo 20, versículo 8 a 11, que é o que está contido ali no quarto mandamento das tábuas, ele diz que o sábado foi feito para que o homem santificasse. Então o sábado, na verdade, ele é o memorial da criação e o selo de autoridade do Criador. Olha o que diz no versículo 8 de Êxodo 20. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Viu só? Versículo 11 ainda ele diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja só. Ali está escrito que Deus fez o sábado para coroar a criação. Ele santificou e abençoou. É um dia especial. E detalhe, é o único dia da semana que ele colocou o nome. Você já tinha parado para pensar nisso? Qual que é o nome do primeiro dia da semana na Bíblia? Primeiro dia. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. O 7º dia ele chama de sábado. E em hebraico, Shabbat, que significa descanso. Viu como Deus é maravilhoso? Ele deu esse presente para você. Mas tem mais um detalhe aqui no Êxodo 20, de 8 a 11, que diz o seguinte. Ali diz que Deus, ele fez, ele é criador. Ali diz o nome de Deus, no caso está escrito em Senhor, como letra maiúscula, pode ver na tua Bíblia. Ali está o tetragrama sagrado, é o nome de Deus. É um nome impronunciável que os judeus se recusaram a pronunciar por muito tempo, e então se perdeu a pronúncia desse nome. Mas ali está o nome sagrado de Deus, YHWH. Escreva aí e tenta pronunciar, você vai ver que você não vai conseguir. Não tem pronúncia esse nome, porque se perdeu com o tempo, de tão sagrado que é o nome de Deus. E na sequência, ali tem a jurisdição de Deus, ou seja, o território que ele governa. A terra, o mar e os céus, ou seja, todo o universo. Então ali nós encontramos as inscrições de Deus neste selo. É só uma breve recapitulação para você entender. Mas acontece que tem uma profecia em Daniel, capítulo 7, que fala que surgiria um governo, um poder que traria mudanças. Daniel 7:25, acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós já vimos no estudo anterior o que significa tempo. Nós vimos que tempo é 1 ano. E esses 3 tempos e meios equivalem a 1260 anos de perseguição. E nós vimos que o Império Romano, agora regido pelo governo religioso, ou seja, o Império Romano religioso, a partir do ano 538 depois de Cristo, por um decreto de Justiniano I, o Papa agora começa a ser o homem mais influente e mais poderoso da Terra. E então, de 538, passam-se 1260 anos. E durante esses 1260 anos houve uma grande perseguição a todos os cristãos. E durante este período também houveram mudanças na Bíblia Sagrada, onde várias pessoas tiveram que seguir ali forçadamente tradições e leis humanas no lugar da lei de Deus. E durante todo esse período houve perseguição para todos aqueles que queriam seguir a vontade de Deus. E ali nós vimos em Daniel 7:25 que mudaria os tempos e a lei. Que tempo é esse? Que lei é essa? Nós já vimos que o sábado é uma lei no tempo, não é isso? Pois é.
No ano 321 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele mudou a lei do sábado para o domingo. Ele disse assim, na sua célebre frase, que todos descansem no venerável dia do sol. O sol era o deus mais importante para os romanos. Veja só. E ele também é o deus mais importante em várias outras religiões, como também para os gregos, não é? Para outras religiões, como os egípcios. Enfim, o sol sempre foi um astro venerado. E agora teriam que guardar o dia do sol. Em inglês, qual é o dia do sol? No nosso calendário, no dia da semana. Sunday, dia do sol, é o domingo. Percebeu? E então eles eram obrigados agora a guardar o domingo. Então veja que essa mudança que aconteceu do sábado para o domingo, ela forçou os cristãos a guardarem esse dia, mas aqueles que não guardassem eram perseguidos. E foi muito cruel, foi brutal essa perseguição. Olha comigo aqui mais algumas mudanças que foram feitas na lei de Deus. Olha na sua tela. Aqui está o Catecismo Católico, ao lado está os 10 mandamentos, de Êxodo capítulo 20. E você vai ver que o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, foi alterado para amar a Deus sobre todas as coisas. O número 2, não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás, foi retirado e foi colocado no lugar dele, não tomar seu santo nome em vão. O número 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, foi tirado e foi colocado guardar domingos e festas. O número 4, lembra-te do dia de sábado para o santificar, foi posto honrar pai e mãe. Até aqui, depois você pode olhar com mais cuidado isso daí. Mas você percebeu as mudanças? Você viu que foi tirado o sábado e colocado guardar domingos e festas? Pois é, essa é a autoridade humana. Então nós vimos que o sábado é a autoridade divina, ok? E o domingo? Olha só, o domingo é o selo de autoridade da criatura. Perceba que isso daqui fez com que nós agora entendêssemos que há sim uma mudança. O homem mudou e mudou uma lei de Deus, a autoridade humana. Tanto que em Apocalipse nós vemos que o número 6 é número de homem. E o número de Deus? Número 7. Por que o número 7 é número de Deus e o número 6 é número de homem? É porque o número 7, ele é o número da perfeição. Você pode ver que em vários momentos tem o número 7. 7 cartas para as igrejas, 7 trombetas. Perceba, nós também temos os 7 selos. E se você olhar na natureza, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, seria coincidência? Foi Deus que criou todas essas coisas. Então, tudo isso reflete o número da perfeição. Número 6 é um número abaixo. É um número de homem. É um número inferior. Enfim, isso faz com que nós vejamos que a autoridade humana entrou para usurpar a autoridade de Deus. Mas nós vamos ver mais coisas que aconteceram, mais coisas que apontam para o que nós vamos viver em breve, ok? Então, vamos entender algumas coisas que estão acontecendo no mundo agora. Esse jornal, na verdade, esse movimento europeu, European Sunday Alliance, esse movimento é um movimento laico da Europa. Esse movimento, ele é um movimento em que ele estipula muitas coisas e a mais importante que eles têm trabalhado, o nome já diz. Sunday Alliance, Aliança do Domingo, na Europa, no coração da Europa. E os países europeus estão aderindo a este movimento laico. Interessante isso, né? Estão aderindo a um movimento que prega que todos devem parar no domingo. Porque o domingo é um dia especial, é um dia para a família, enfim. Mas agora eu quero que você se prepare. E eu quero pedir aqui mais uma vez. Da outra vez eu falei isso, mas eu quero falar mais uma vez. E eu quero falar olhando nos seus olhos. É claro que eu não estou conseguindo ver você, mas eu quero que você entenda que o que eu vou falar agora é algo que vem do meu coração. Preste atenção. Nós vamos agora entrar no cenário político, social e religioso que está acontecendo neste momento. E eu quero que você, preste atenção agora no que eu vou dizer. Eu quero que você agora, assim como eu um dia fui alcançado por essa mensagem, abra seu coração, não para o Flávio,
Não para o pastor, não para o homem, mas para Deus. Eu quero que você agora abra o coração para entender verdades que estão acontecendo. E eu quero mais uma vez frisar, nosso compromisso aqui não é atacar líderes religiosos, não é atacar religiões, não é atacar religiosos, pessoas que frequentam determinadas religiões. O nosso compromisso aqui neste momento é nos aprofundar nos escritos de Apocalipse e dentro dos conceitos apocalípticos e dos cenários históricos, entendermos em que lugar nós estamos da história. Então, nosso compromisso aqui não é denigrir a imagem de nenhum tipo de religião ou religioso. Nós estamos aqui agora para falar do que está acontecendo e não queremos ser sensacionalistas e nem mesmo criar nenhum tipo de teoria da conspiração. Queremos apenas mostrar evidências históricas do que já aconteceu e do que está acontecendo neste momento, criando aqui um plano de fundo para os últimos acontecimentos da história deste mundo. Então, feito essa observação, eu quero agora pedir para você, com todo carinho, não julgue nada ainda enquanto você não ver todo o conteúdo. E não julgue nada ainda enquanto você não entender o que Apocalipse está dizendo. Depois você pode julgar e com certeza você é uma pessoa inteligente, você vai entender tudo o que nós estamos estudando aqui. Eu vou passar muitas informações aqui de forma rápida, vou comentar o mínimo possível porque eu tenho muitas informações. Mas eu quero que você se atenha, não para decorar todas essas informações, mas para entender tudo o que está acontecendo. Tá bom? Então nós já vimos aqui que o European Alliance Sunday, ele na verdade é um movimento laico que está trabalhando para trazer o domingo à tona na Europa, certo? E esse movimento aqui tem sido aderido por todas as religiões da Europa e também para quem não tem religião nenhuma, porque ele traz consigo uma informação importante. Sabe qual? Sobre o ecossistema, a ecologia. E isso tem sido pregado vastamente em vários lugares, como o aquecimento global e tudo o que está acontecendo. Ele está sendo pregado que nós temos que parar um dia para que a Terra tenha um descanso. E essa mensagem realmente é bonita. Essa mensagem realmente traz para nós algo que nós devemos fazer. Nós temos que cuidar do mundo, da natureza. No entanto, tem um dia que está sendo frisado para isso. E vamos lá. Agora você vai ver muitas informações. Me acompanhe aqui. Primeiro cenário, vamos falar sobre o aquecimento global. O The Guardian, ele é o jornal mais importante da Inglaterra. E olha o que diz aqui no enunciado dele. Uma simples solução para aquecimento global. Qual é? Antes ali dos 2 pontos. Parar no domingo, descansar, ir devagar no domingo. Ou seja, quando nós paramos no domingo, quando nós descansamos no domingo, nós damos um pouco de descanso para a terra. Mas vamos continuar, temos mais informações. Olha essa campanha da fraternidade, lá em Criciúma, em 2011. Olha que interessante. Na frente do folheto dizia, a criação geme em dores de parto, conforme está em Romanos 8, 28. Essa daqui é a capa do folheto. E olha o que tem dentro do folheto. Diz assim, eu separei um pedacinho aqui do texto para você. Um dos gestos concretos desta campanha é reconquistar o domingo como dia do Senhor, dia de descanso e encontro da família, dia de oração em comunidade, dia da bênção e santificação de toda a criação. E agora veja esse texto que nós já lemos em Gênesis 2, de 1 a 3, que diz assim, ó, depois de tudo feito, Deus viu que era muito bom e descansou abençoando a obra que tinha criado. Veja só, esse texto está correto. A única coisa que falta ali é dizer o dia que Deus descansou e abençoou e santificou, que é o domingo. Não é isso? É o domingo? É o sábado. Viu só? Então, começa com o enunciado dizendo que é o domingo, mas depois nós vemos que, na verdade, está faltando o dia correto ali. O enunciado está bonito, está tudo certo, mas está faltando o dia correto. Vamos continuar. Quero que você veja agora essa encíclica papal, Laudato Si, escrita pelo atual Papa, o Papa Francisco. Nós separamos um texto aqui, um trecho dessa encíclica, na seção 237, no capítulo 6, que diz assim, a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus,
consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor. Olha que interessante. Veja só. Aqui nós vemos essa encíclica. Um detalhe importante dessa encíclica. Vários papas escreveram as encíclicas. E nós vemos o Papa João Paulo II também escrevendo uma, né? E veja só, nessa encíclica, ele diz que o domingo é o dia sagrado que deve ser guardado, semelhante ao sábado judaico. Lembra no início que eu disse que o sábado não é dos judeus? O sábado é da humanidade? Esse conceito de que o sábado é judaico é justamente o que traz preconceito para a maioria dos cristãos que não querem guardar o sábado justamente porque dizem que o sábado é judaico. Mas onde está escrito na Bíblia que o sábado é só para os judeus? Pelo contrário, nós vemos em Isaías 56 dizendo que o sábado é para todos aqueles que aceitarem. Depois você pode conferir, tá bom? Mas vamos continuar, tem mais coisas importantes. Olha que interessante isso aqui. Isso tudo que eu vou passar para vocês agora são recortes tanto de Twitter, quanto de revistas, quanto de jornais. E olha o que o Papa diz aqui na sua rede social. O domingo é o dia do Senhor. Encontremos tempo para estar com Ele. Veja só. Será que o domingo é dia do Senhor? Você leu Marcos 2, 27? Não? Então você tem que ler, depois você leia. Se você ler no Antigo Testamento, você vai ver que todo o Antigo Testamento fala que o sábado é o dia do Senhor. Então, deixando o Antigo Testamento de lado, no Novo Testamento, o próprio Jesus, em Marcos 2, 27 e 28, diz: o Filho do Homem, se referindo a si mesmo, é o Senhor do sábado. Então, quem é o Senhor do sábado ou qual é o dia do Senhor? Entendeu? Jesus é o Senhor do sábado e o dia do Senhor é o sábado. Em Apocalipse 1, 7, João foi arrebatado no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Nós acabamos de ver em Marcos 2, 27 e 28. É o sábado. Então, nós estamos vendo que o Papa Francisco tem todo o respeito por ele, uma autoridade eclesiástica. Mas nós estamos vendo que ele falhou em dizer quem é o Senhor do sábado ou qual é o dia do Senhor. Mas tudo bem, vamos seguir. Tenho mais informações aqui para vocês. Vamos ver o cenário 2, que é a proteção da família. Olha que interessante nesse jornal aqui, O Dia, Mundo e Ciência. Papa Francisco defende fim do trabalho aos domingos. Vamos continuar, tem mais. Olha aqui mais um folheto para você. E esse folheto aqui agora é de uma rede de supermercados, lá do Rio de Janeiro. Olha o que diz aqui, ó. Este é o dia do encontro familiar, da religião, é dia do Senhor, do lazer e merecido descanso de nossos funcionários. Falando do domingo. Vamos continuar, tem mais recortes aqui. Olha o Sindicato dos Empregados no Comércio de Poços de Caldas. Aqui diz, bem grande, né? Aqui tem até um selinho vermelho. Solte esse grito, domingo não. Comerciário também é filho de Deus. Ou seja, diga não ao trabalho aos domingos. Olha aqui um recorte da página da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. Olha o texto que diz, aqui no título, perdão. Trabalho aos domingos e direitos humanos. Então aqui você vai ver também a CUT defendendo que o domingo não deve ser um dia de trabalho. Eu quero, antes de mostrar para você esse vídeo, preparar seu coração. Veja só, nós estamos falando do cenário social, político e religioso que envolve o domingo. Veja só, este vídeo vai mostrar para você um dia descontraído de um programa de TV, onde ali os apresentadores falam do domingo. E de forma inusitada, eu com certeza não estava na pauta, porque parece ser muito espontâneo. Agora sim, acompanhe comigo esse recorte de um programa que nós retiramos para que você entenda como a maioria das pessoas pensam a respeito do domingo. Veja comigo. Hoje é domingo, a gente está animado, Fraco né? não, Coisa boa no domingão, né? Domingão. Cláudio tirou assento. Hoje é Cláudio sem sinapses. Sem sinapse. Eu não sei vocês, eu sou cristão e até o Senhor descansou no sétimo dia. Eu não vejo Não, e por hoje quê. tu viu que o Papa voltou a defender de forma muito enfática que não se deve trabalhar aos domingos. Porque Então, se você trabalhar aos domingos, você... Primeiro, que você
não contribui para a paz no lar, aquela almoção no domingo, etc. E também é ruim para as amizades, Exatamente. para consolidar as coisas. Esse etc. negócio aqui é trabalho? Não. Pra mim é Isso aqui que vocês importante. Pra fazem mim aqui? Porque tu faz outro trabalho além desse? Hein? Tu faz outra coisa Mas é além verdade, a Faço, Igreja trabalhos Católica manuais. impõe tantas coisas Trabalhos ao braçal. governo e o governo cede, por que a gente é obrigado a trabalhar no domingo? Por quê? Eu acho que a Esse tem Igreja que ser o Católica tema de devia hoje. Porque vocês fazer assinam uma pressão. vocês assinam Vai ser contrato sem proibido. leis. Você Eu me precisa lembro- mesmo, pelo Você bem da assina família, contrato sem lei. pelo bem dos filhos que estão carentes de paz. Não é legal a tese pelo do bem- Papa? Eu Não adianta gosto. apitar. Claro Não adianta que apitar. sim. Olha lá, pessoal Não adianta dormindo lá. Porque eu me lembrei de apitar. uma coisa. Olha lá. Dormiram. Não sei se você percebeu, mas a fala ali que eu gostaria de pensar com você é a fala da Maitê Proença. Ela diz assim: a Igreja Católica impõe tanta coisa para o governo e o governo cede, por que não fazer uma pressão e impor a guarda do domingo? Viu aí? Veja só, eu quero dar uma pausa aqui das informações que eu vou continuar trazendo para você e dizer mais uma coisa. Realmente todos nós precisamos de um dia de descanso na semana. Realmente todos nós precisamos de um dia para a família, de um dia para Deus, um dia para nós mesmos, um dia de cura, um dia de repouso. Precisamos ou não precisamos? Seja sincero. Pois é, Deus sabia disso. Por isso que Ele fez o sábado na criação. O sábado é o dia do Senhor. Mas acontece que hoje, quando você transita pelas ruas dos centros das cidades no domingo, o que você encontra? Lojas fechadas, não é? E aqueles comércios e aquelas empresas que ainda insistem em trabalhar aos domingos precisam pagar o dobro, não é? Pois é. Então, eles têm que pagar uma jornada de 100% para o funcionário. É uma forma de penalizar a empresa, mas é uma forma também de retribuir ao funcionário que está trabalhando no dia que seria o dia de descanso. Mas Deus separou esse dia. É o sábado. Mas o mundo está andando diferente da vontade de Deus. Percebeu? Mas vamos continuar. Temos muito mais coisas ainda. Agora eu quero trazer para você esse cenário político mundial. E aqui você está vendo que o Papa é mais que pop. É claro que existia uma música antiga que falava que o Papa é pop, se referindo a João Paulo II. É porque ele foi conhecido como o Papa da Paz. Mas agora o Papa Francisco, ele superou em popularidade o Papa João Paulo II. E vamos entender aqui algumas coisas que ele fez inéditas no mundo. Essa imagem aqui é muito emblemática. No dia 22 de setembro de 2015, o Papa Francisco, ele visitou os Estados Unidos. E quando ele chegou lá, ele foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e toda a sua família, com direito a tapete vermelho e tudo. Só um detalhe muito importante para você. É rara a vez, você pode pesquisar, são raras as vezes em que algum governante, algum rei, inclusive rei, nós temos reis ainda hoje, né? A rainha, por exemplo. São raras as vezes que os Estados Unidos recebe alguma autoridade com tamanha pompa. E detalhe, agora eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante. Os Estados Unidos hoje é a maior nação protestante do mundo. Na verdade, ele é desde a sua fundação. Ele foi fundado por protestantes. Os protestantes, fugindo da perseguição europeia, pegaram um barco e desceram pela costa ali do mar que banha a Europa. E quando chegaram perto da Holanda, o barco não aguentou mais. E ali, na Holanda, eles embarcaram em um barco chamado Mayflower. Esse barco aportou nos Estados Unidos cheio de cristãos protestantes fugindo da grande perseguição. E ali eles chegaram nos Estados Unidos e agora colonizaram os Estados Unidos. E muitas colônias foram criadas de protestantes. E eles sonhavam com uma terra de liberdade. Uma terra que eles não seriam perseguidos pela igreja romana, que estava matando e perseguindo milhões de cristãos ao longo dos anos, dos séculos. E aí eles tomaram a decisão. Nunca o catolicismo teria autoridade dentro da nação protestante, porque ele perseguia. Por que é emblemático essa cena? É porque é a primeira vez em que um papa é recebido dessa forma nos Estados Unidos. Mas não parou por aí. Vamos ver mais coisas que aconteceram aqui. A honraria concedida a pouquíssimos, né? Veja só, olha comigo as viagens do Papa Francisco assim que ele assumiu o papado na saída de Ratzinger. Veja só, a primeira viagem que ele fez em 2013 foi ao Brasil, depois Jerusalém, Coreia do Sul e assim foi.
Ele fez tudo isso de viagem, tudo dentro de 2015. São muitas viagens. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele queria conquistar a confiança das nações novamente. Mas vamos continuar. A mudança climática foi o discurso de Papa no Congresso dos Estados Unidos. No dia 23/9 de 2015, diz aí, a mudança climática é o problema que não podemos deixar para as gerações futuras. Estamos em momento crítico. Estamos a tempo de fazer mudança de que necessitamos, de criar um mundo sustentável. Percebeu? Então o Papa ele está pregando que nós precisamos parar, precisamos dar uma pausa. A mudança climática só vai acontecer de forma benéfica se nós nos atentarmos para isso. E como é então que o Papa sugere que nós possamos agir para resolver o problema climático do mundo? É um discurso bonito. E é um discurso que nós realmente temos que atentar. Porque o homem, se ele não parar, o processo de industrialização, o processo de degeneração mundial é muito grande. Os recursos mundiais eles são limitados, não renováveis. São poucos os recursos que são renováveis. Está certo o discurso. Mas nós precisamos atentar qual é a solução que ele traz então para a humanidade. Mas ele continua em sua jornada. E olha o que diz o jornal Independente. O Papa Francisco, ele fala sobre um sistema, um novo sistema global de governo para resolver os problemas climáticos. Então ele propõe um governo mundial para salvar o planeta. Espera aí. Olha para mim aqui. Ele está propondo um governo mundial para salvar o planeta. Você já ouviu falar alguma coisa do tipo em Apocalipse? Alguém que governaria o mundo? Pois é. Mas vamos continuar. Veja só, ele no Congresso, dia 24 de setembro de 2015, o Congresso dos Estados Unidos. Nunca na história dos Estados Unidos um Papa falou no Congresso, justamente por ser uma nação protestante. E olha o que sai na notícia, então, comentando o discurso do Papa no Congresso. Diz assim, em discurso no Congresso dos Estados Unidos, Papa pede vigilância contra fundamentalismos. Você lembra o que significa isso, fundamentalista, fundamentalismo? Você lembra das Torres Gêmeas, World Trade Center? Você se lembra que ela foi atacada? Daqui a pouco você vai ver como é que o jornal se refere ao ataque da Torre Gêmeas, World Trade Center. Mas vamos ver o que mais aconteceu ali no Congresso. Olha que interessante. Ele foi aplaudido 36 vezes em pé. Enquanto ele discursava, o seu discurso era interrompido em meio a aplausos. O presidente da Câmara, John Boehner, ele se emociona. Ele é um católico confessional. E ele se emociona com os discursos do Papa. E o Papa falava o tempo todo que nós devemos cuidar da família, devemos cuidar da saúde e especialmente cuidar do planeta. Mas vamos continuar. E depois do discurso ali no Congresso, ele vai até a sacada do Congresso e ele ora pela América. Nunca na história, eu vou frisar isso aqui em vários momentos, nunca na história dos Estados Unidos um Papa teve tamanha entrada, autoridade dentro dos Estados Unidos por se tratar de uma nação protestante. E nunca um Papa orou pelos Estados Unidos. Nunca. Ali, no Congresso. É claro que eles faziam seus momentos de reza, de oração em outros lugares. Mas ali dentro do lugar da Casa Legislativa dos Estados Unidos, nunca houve antes essa oportunidade para um Papa. Interessante isso, né? Mas vamos continuar. Tem mais coisas. Olha essa cena. Agora isso daqui foi no dia 26 de setembro de 2015. 193 países estavam representados agora na grande Assembleia da ONU. E o Papa discursou para todos esses países. E é interessante que o Papa falou sobre a necessidade de se deixar de lado as ideologias e procurar o bem comum. Agora vejamos o que o Papa fez depois disso. Olha, no dia 27 de setembro de 2015, ele andou com o seu carro, com o Papa móvel, desfilou ali nos Estados Unidos
e ele gostaria de ir até a Praça de Filadélfia, chamada de Independence Hall, local em que foi assinada a Constituição de 1787, a primeira Constituição dos Estados Unidos. Veja só, o Papa Francisco, ele está conseguindo uma influência que o Papa tinha quando ele recebeu a supremacia papal no ano 538 depois de Cristo. Ele está tendo uma influência mundial que o Papa já teve um dia, mas em 1798, quando Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa Pio VI, aconteceu algo que está em Apocalipse capítulo 13. A besta recebeu uma ferida mortal. Quando eu falar besta, não é uma forma para denegrir o Papa ou forma pejorativa de se referir ao Papa. Quando eu falo besta, estou me referindo a um poder. Lembra do que significa besta em Apocalipse? Um reino? Pois é. Então, o Papa Pio VI, ele foi preso por Napoleão Bonaparte, pelo general Berthier. Ele não resistiu ao cativeiro e morreu. Por isso ele recebe a ferida mortal, a besta, o reino. O que acontece? Todos acreditam agora que a Igreja Católica acabou. Os demais papas que surgiram depois de Papa Pio VI ficaram com medo de aparecer, com receio de aparecer publicamente, e nem na sacada do Vaticano ele rezava mais. Até que então ele recebe de Benedito Mussolini os 44 hectares para a reconstrução da igreja, a grande igreja do Vaticano que tem hoje, a Basílica de São Pedro. Ela foi reconstruída e então ali em 1929 começa a restauração da besta, ou seja, a cura da ferida mortal. E aí, de 1929 para cá, uma sucessão de eventos vem acontecendo, mas este atual Papa tem feito coisas que outros papas nunca mais conseguiram fazer desde a ferida mortal de 1798. Mas vamos continuar. Aqui na Independence Hall, que é justamente na Praça de Filadélfia, justamente no local onde foi escrita a Constituição, a primeira Constituição dos Estados Unidos, aqui o Papa fez um discurso. E olha o que ele diz. Ele diz que não há futuro sem leis a favor das famílias. Saiu no G1. E lembra o que ele disse a favor da família, o que deve ser? O domingo, um dia de guarda. Então, veja só comigo essa análise aqui. Está na sua tela. Seria difícil os Estados Unidos aprovarem uma lei que garantisse o descanso dominical? É uma pergunta. O recado foi dado por Francisco. E se levarmos em conta que 31% dos congressistas norte-americanos são católicos? E se nós levarmos em comparação aqui que 22% da população do país não é católica, então tem mais congressistas representando os católicos do que baseado ali na proporção da população do país. E agora vem uma coisa muito importante. Olha para mim. Quero dizer, olhando para você. A Suprema Corte dos Estados Unidos, hoje, a atual, ela tem 9 integrantes, diferente da Suprema Corte do Brasil, que tem 11. Lá, dos 9 integrantes, 6 são católicos. Apenas 3 são de outras religiões. Percebeu? 6 são católicos. E assim como aqui no Brasil, a Suprema Corte tem um poder acima de outros poderes, muitas vezes para legislar. Nós estamos vendo aqui na nossa Suprema Corte muitas leis, decretos que eles derrubam ou então que eles promulgam, sem mesmo passar pela Câmara dos Deputados Federais, pelo Senado. Eles têm um poder acima mesmo, para legislar, para derrubar decretos ou para decretar. Percebeu? Então não seria difícil ou seria difícil sair um decreto dominical ali? Vamos continuar. Olha que interessante. Com diferença de um voto, a lei passou na Suprema Corte. Que lei? A lei do casamento gay. Espera aí. Deixa eu explicar uma coisa aqui, olhando para você de novo. Esse parênteses aqui eu tenho que abrir para você. Qual é o nosso entendimento como cristãos adventistas do sétimo dia sobre os homossexuais? Nós não somos contra os homossexuais, que isso fique muito claro. Nós não somos contra nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de situação em que a pessoa... Presta atenção, o que eu quero dizer é que nós não somos contra pessoas.
Pelo contrário, se um homossexual chegar em nossa igreja, nós vamos aceitá-lo assim como um hétero, sem distinção nenhuma. Da mesma forma que nós tratamos um hétero, nós trataremos um homossexual, independente da situação dele, independente da forma que ele esteja vestido, se ele for um transexual, não importa. Nós estamos aqui para abraçar, para receber qualquer um. Mas nós temos nossos princípios bíblicos. E nós cremos que a homossexualidade, a prática da homossexualidade, prevista na Bíblia, ela é tida como um pecado, certo? Assim como todos os outros pecados. Então, eu sou pecador, sou pastor, mas sou pecador. Então, a prática é pecado. Então, assim que nós cremos e assim que nós defendemos. Então, tirando um pouco o mérito da questão, o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte. Essa lei do casamento homossexual nos Estados Unidos, ela não passou pela Câmara dos Deputados. Simplesmente, do dia para a noite, a Suprema Corte tomou a decisão de que agora seria lei o casamento homossexual. E o que isso implica? Vamos entender o que isso implica? É o seguinte: não vai mudar a minha vida um homossexual se casar. Não. Eu não vou ficar aborrecido por ver um homossexual se casando, de maneira nenhuma. Mas o que implica? Vamos entender. A palavra casamento, ela tem uma conotação de homem com mulher. Ela vem da Bíblia, essa palavra. Deus instituiu o casamento antes da queda do homem, certo? Deus também instituiu o sábado antes da queda. Foram duas instituições sagradas que Deus instituiu antes do pecado. O sábado e o casamento, certo? Então, o casamento, ele foi mudado. Essa palavra casamento, ela não deveria ser usada a não ser quando unisse um homem e uma mulher, certo? A união entre gays, entre homossexuais, ela pode ser chamada de várias formas. União estável, união. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos? Pessoas que são donas de cartório, que se recusam a fazer um casamento homossexual, elas são presas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que está se criando um cenário, uma preparação para um decreto que proibirá as pessoas de trabalharem no domingo e obrigará a guarda do domingo, certo? E aqueles que querem guardar o sábado terão muita dificuldade, entendeu? Então é isso que eu quero dizer para você, é isso que eu quero trazer para você. Mas vamos lá então, no dia 26 de junho de 2015, a Casa Branca amanheceu assim. Veja só, uma comemoração. Então, em um dia para o outro, uma lei de Deus foi substituída por uma lei humana, na maior nação protestante do mundo. Resultado de tudo isso que eu falei, tanto em relação ao clima, à família, aos discursos do Papa na Câmara dos Deputados, quanto também na ONU, e tudo isso que está acontecendo. Vamos ver os resultados? Vamos lá. Vamos comigo, me acompanha aqui. Olha que interessante no HuffPost, essa matéria. Papa Francisco é ou será, está se tornando o presidente do mundo. Viu aí? Vamos continuar. América proclama o Francisco líder moral planetário, no jornal El Mundo. Vamos continuar. Na Folha de São Paulo, agora no Brasil. Olha a matéria. Politicamente, Francisco tenta se mostrar um pai para todos. Veja isso. Esse homem aqui, Rubens Recupero, ele era um diplomata, um embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Olha o que ele disse. Que outro líder mundial seria capaz, em uma semana, de conquistar o homem da rua e os poderosos de dois países opostos em tudo, como Cuba e Estados Unidos. Qual é o segredo de Francisco? Única pessoa que consegue ser aplaudida por 193 países da ONU e escutado com respeito pelo mais polarizado e rancoroso Congresso da história americana? Em meio a um deserto de líderes, de políticos medíocres, sem grandeza, que erguem muros contra gente desesperada, ele brilha como a consciência moral da humanidade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você está entendendo que existe sim possibilidade
de tudo isso acontecer em nossos dias, e quando eu falo tudo isso é o decreto dominical, você está percebendo que nós estamos vivendo num cenário social, político e religioso a favor de que o decreto dominical aconteça em nossos dias? Você está percebendo que nós estamos vivendo nos últimos dias? Você percebeu que naquele estudo, o penúltimo estudo que nós tivemos, os 144 mil selados, quando eu falei do selo de Deus, essa é a chance que nós temos de ter nosso nome escrito no livro da vida? Pois é. Então agora eu quero caminhar para a reta final. Esse estudo é longo, tem muitas coisas que nós poderíamos falar. E nós gastaríamos horas com isso. E o tempo já está avançado. Então eu quero com você agora ir para a reta final desse estudo. Veja só, olha esse jornal Observador. Papa Francisco, Estados Unidos podem curar feridas abertas no mundo. Você percebeu o que ele disse aqui? Você lembra da ferida mortal? Detalhe, a nossa compreensão bíblica do Apocalipse diz que a ferida mortal seria curada pela segunda besta. E nós entendemos que a segunda besta, aquela que sobe da terra de Apocalipse 13, ela é os Estados Unidos. E você viu que o Papa fala claramente que os Estados Unidos pode curar as feridas abertas no mundo? Nós estamos vendo aqui um cenário que me maravilho com tudo isso. Eu estou vendo Jesus às portas. Tudo isso está cumprindo em nossos dias. Você fica feliz ou fica com medo? Qual é a sua reação? Mas vamos continuar, preciso finalizar. Olha o que diz aqui. Presta atenção, está escrito em inglês, mas eu vou traduzir. De anticristo a irmão em Cristo. Essa é a visão que os pastores estão tendo do Papa. Percebeu? Essa é a visão que os pastores protestantes estão tendo do Papa, do atual Papa. De anticristo para irmão em Cristo. Essa conversa de anticristo, ela vem de longe, de protestantes da antiguidade. Não somos nós que inventamos isso. Por que anticristo? Porque se opõe a Cristo e porque usurpa o lugar de Cristo. Ou seja, no perdão dos pecados. Certo? Mas vamos continuar. Tem mais coisas aqui. Olha essa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Quase 4 em cada 10 dizem que o Papa, conhecido por sua humildade e preocupação com os pobres, tem tido um impacto positivo sobre suas opiniões a respeito da Igreja Católica. Esse homem aqui, ele faleceu, Tony Palmer. Ele era um bispo anglicano. Para quem não sabe, a Igreja Anglicana é uma das igrejas que mais protestam contra a Igreja Católica. E ele disse uma frase emblemática: o protesto acabou. Ou seja, não tem mais protestante. Revista Time, olha o que ela diz na sua capa. O novo Império Romano. E o Papa está ali segurando a cruz com soles invictus. Ou seja, aquele sol que tem na cruz, ele representa aos soles invictus, ao Deus Sol de Roma. Tudo isso que eu estou falando é pesado, né? Mas um dia eu recebi essa mensagem. Um dia eu estava achando que estava tudo bem, estava tudo ok, até que eu pude ter acesso a essa mensagem. Essa mensagem realmente mexe com a gente. Mas vamos continuar, preciso terminar. Vamos lá, vamos avançar. Eu quero que você leia agora comigo uma frase de Ellen White, escritora adventista do sétimo dia, tida por nós como profetisa, mas eu quero que você leia agora sem nenhum tipo de preconceito. Olha o que ela diz há quase 100 anos atrás. Ela diz assim: os protestantes dos Estados Unidos vão estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano. E a América vai seguir os passos de Roma, desprezando os direitos da consciência. O que Ellen White disse há cerca de 100 anos atrás? Que os protestantes dos Estados Unidos estenderiam a mão para pegar na mão de Roma. O que ela quer dizer com isso? É que acabaria o protesto. Coisas comuns uniriam o protestante com o catolicismo. E sabe uma das coisas mais comuns que unem os protestantes com os católicos? É a guarda do domingo. A maioria dos protestantes dizem que o domingo é o dia do Senhor, mas não tem um texto só, um versículo bíblico que diga isso. E eu desafio você
Se você encontrar na Bíblia, mostrar para mim esse texto bíblico que eu mudo para qualquer tipo de denominação que você quiser. Eu deixo de guardar o sábado, eu deixo a igreja adventista do sétimo dia, se você mostrar um versículo bíblico que diga que eu devo guardar o domingo. Essa é a minha proposta para você. Mas se você não encontrar, eu faço uma proposta para você. Você, a partir de hoje, ou a partir do dia em que você vê que não existe esse verso, você vai passar a guardar o sábado. Independente se você vai vir para a minha denominação ou não, porque aqui não importa a denominação. O que importa é a salvação em Cristo Jesus e ser salvo pela graça e aceitar os mandamentos de Deus. Você aceita esse desafio? Então, está feito. Por que eu citei esse texto de Ellen White? Porque é o seguinte, quando ele escreveu isso, era impossível. Era impossível o protestantismo se unir ao catolicismo. Faça um exercício, não é difícil. Há 15, 20 anos atrás, quando é que você imaginaria católico se misturando com protestante? Lembra como é que um chamava o outro? O protestante chamava o católico, católico, anticristo e tal. E os católicos chamavam os protestantes de crente. Lembra? É crente, eu não quero saber de crente. Pois é. Tudo isso que eu estou falando é algo real que aconteceu há 15, 20 anos atrás. Ellen White escreveu isso há cerca de 100 anos atrás. Deixa eu fazer uma pausa aqui e falar uma coisa para você. Se você nunca leu o livro O Grande Conflito, convido você a ler. A série Conflito que o Denis vai sortear, essa série tem o livro Grande Conflito dentro dela. Se você nunca leu e é um adventista do sétimo dia, você ainda não é um adventista do sétimo dia completo. Foi forte isso? Mas tome essa decisão. Agora, se você não é um adventista do sétimo dia, eu convido você a ler, sem nenhum tipo de preconceito, com a Bíblia do lado, e veja o que essa mulher escreveu há cerca de 100 anos atrás, se cumprindo exatamente o que ela disse. Agora, e se você quiser ler rapidamente, vai no capítulo 15 do Grande Conflito, e lá tem uma explicação completa do Apocalipse, capítulo 13. Tá bom? Eu li esse livro, é fantástico, vai fazer a diferença na sua vida. Mas vamos lá. Vamos continuar. Você conhece esse homem, Ben Carson? Nós estamos aqui falando do efeito Ben Carson. Vamos lá. Ben Carson, não sei quantos sabem, mas ele se candidatou para presidente dos Estados Unidos. E aqui nesse jornal, começaram a criticar Ben Carson, porque ele acredita, ali está escrito, que ele acredita na criação de Deus em 6 dias, na criação do mundo em 6 dias, de forma literal. E olha o que dizem aqui sobre Ben Carson, isso aqui foi terrível. Como pode um homem, é incrível, como esse homem, ele é inacreditavelmente inteligente e espetacularmente estúpido, porque ele acredita na criação de 6 dias. E olha aqui o que está neste jornal. Ben Carson, ele é cientificamente ignorante. Ou seja, ele ignora a ciência. E o goleiro Vitor, que também guardador do sábado, impedido de continuar competindo por causa do sábado. Interessante, né? Agora, eu quero trazer para você aqui nessa reta final isso daqui. Cuidado com os fundamentalistas. A torre de World Trade Center foi derrubada por pessoas radicais islâmicas. Mas elas não eram qualquer islâmicas. Elas eram, na verdade, os marginais do islamismo. Porque existem os islâmicos xiitas e os sunitas. Eu tive o privilégio de trabalhar com os islâmicos durante 1 ano e meio. Me aprofundei na cultura árabe. E os islâmicos, eles são contra esse tipo de violência. Mas sempre tem alguns radicais que acreditam de forma diferente. E eles, então, conforme as notícias que nós temos dos jornais, eles atacaram os Estados Unidos e derrubaram as Torres Gêmeas, certo? Ok. Do que eles chamam esses islâmicos? Olha a revista Veja o que ela diz, comentando 10 anos depois do ataque do World Trade Center, no dia 7 de setembro de 2011. Assim como outras formas de radicalismo religioso, o fundamentalismo, exige que se viva sob uma interpretação, o quê? Literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. Olha o que a Karen Armstrong, uma ex-freira católica, depois agora ela se tornou uma cientista, uma socióloga, ela diz:
fundamentalistas cristãos rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida e afirmam que o livro de Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Bom, nós cremos em Gênesis, cremos que foi exatamente como Deus descreve ali. Mas nós não somos negacionistas da ciência. Nós cremos na ciência, nós cremos nos avanços, mas quando fala da criação, nós deixamos o evolucionismo de lado e cremos na criação, porque o evolucionismo também não tem base científica para provar. Mas vamos continuar. O que o Papa fala dos fundamentalistas? Papa pede para pessoas não serem fundamentalistas. UOL Notícias. Olha aí o que o ZH Notícias diz. Em discurso no Congresso dos Estados Unidos, o Papa pede vigilância contra quem? Fundamentalistas. Presta atenção nesse vídeo aqui que eu vou passar para você agora. Pastor, from the Seventh-day Adventists, you believe that the end is coming, not necessarily this year, but you believe it is coming. What will happen? Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take those who have accepted him and been saved by his grace. Can I just, will this literally happen? It will literally happen. The sky will... There'll be the sound of the trumpet, there'll be the voice of the archangel, there'll be the appearance of Christ, literally, with his angels. Yeah. He's coming to take those who've accepted him and believe in him and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness. Will the sky part? The sky is going to open, according to the biblical record. The sky is going to open. He's going to descend with his angels, and he's coming to take those who've been saved by his grace. Pretty mean-spirited Christ. Well, no, hang on. No, listen. Wait a minute. Wait a minute. You're not going to be laughing soon, I'll tell you that. Listen. It says this is all in the Bible, isn't it? It's in Yes, Revelations it's in and Thessalonians, and it's in Revelation, John. it's in Thessalonians, Yeah. it's in the book of John. Yeah. What happens then? What happens during there's a thousand-year period. What happens then? Yeah, there's a period of 1,000 years, and the 1,000 years begins at the coming of Christ. He comes to take those, like I said, who have been saved by his grace, and those who have not accepted Christ, because God he gives everybody the provision to accept the salvation that he offers free of charge. He's offered salvation free of charge for those who accept it. So it's not just Seventh-day Adventists. Not just Seventh-day Adventists, it's open to everyone. Everyone who's accepted Christ, but not Muslims or Hindus or... Well, I haven't accepted him. Yeah. Christ, he makes a statement in the Jews? book. No, he makes a statement. He makes a statement in the book of John, chapter 14, verse 6. Right. He says that I am the way, the truth, and the life. But he only takes those who believe in him. I'm the way, the truth. What about children who've never... I'm the way, the truth. I'm coming. I'm the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes onto the Father except through me. It's a radical statement. It is a radical statement. It's a radical statement. It's an exclusive statement. It's a radical statement, Absolute rubbish. Okay, tell me about that. What would you like to say? Sorry, let me just finish. Okay. No. So what I say is that salvation comes through only Christ. Salvation comes through him. We've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's in the Bible. It's fundamentalism we're talking about, and fundamentalism produces problems in all major world religions, and it produces problems in Christianity. You're cherry-picking, This is a Stephen. fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming. Veja só. Parte mais importante ali, aquele pastor adventista, ele estava dizendo que Jesus vai voltar de forma literal. E riram. E depois aquele homem que toma a palavra diz que o problema está em ser fundamentalista. E que o problema de todas as religiões do mundo é o fundamentalismo. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa palavra fundamentalismo, ela não é uma palavra negativa. Mas ela está ganhando um novo sentido, está sofrendo uma semântica por causa dessas ações radicais de outras pessoas. Mas o fundamentalismo nada mais é que você estar fundamentado naquilo que está escrito no texto sagrado.
e nós estamos fundamentados. Nós cremos na volta de Jesus de forma literal. Nós cremos na criação de Deus de forma literal. Nós cremos que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Por isso guardamos o 7º dia como o sábado do Senhor. E nós estamos sendo chamados de fundamentalistas por causa disso. Mas sabe o que é pior? É que ações de homens maus que explodem, que fazem muitas coisas ruins, respingam na gente, porque nós cremos no texto sagrado. Eles não, porque se eles crescem, eles não fariam essas maldades. Mas o que acontece? Em breve nos chamarão de fundamentalistas, porque nós cremos justamente no fundamento da Bíblia. Entendeu? Eu quero apresentar para você algo que chocou o país, chocou o nosso país, e eu não vou entrar no mérito da questão. Uma atrocidade aconteceu. 2 vítimas. Mas acontece que não é exatamente esse o problema maior que está agora surgindo depois disso. Eu, sinceramente, de todo o meu coração, eu tenho orado pela menina, pela vítima, pelos familiares, para que Deus conduza toda a situação, para que a menina tenha uma restauração psicológica, para que Deus abençoe, para que ela se entregue a Jesus e tenha a vida restaurada 100%, para que as pessoas que fizeram a maldade sofram a punição da lei e paguem pelo que fizeram. Mas a questão não é essa. Haviam pessoas na frente do hospital não querendo que houvesse um interrompimento. E aí o que aconteceu? Todo aquele processo ali de pessoas que estavam ali fez com que gerasse um movimento agora contra os fundamentalistas de novo, dizendo que são fundamentalistas. E aí tem aqui, na imagem você vai ver, uma pessoa muito famosa agora, que se tornou famosa, a esposa da Marielle Franco, que foi também assassinada, brutalmente assassinada. A esposa dela lá, ela disse o seguinte em um de seus tweets: que amor cristão é esse que não protege e expõe a mais violência uma criança que foi, né? O fundamentalismo religioso é um perigo real no Brasil. Não podemos naturalizar. E hoje colocou em risco a vida de uma menina de 10 anos. Entenda isso, não é amor cristão, é barbárie. Olha, em partes eu concordo com ela. Realmente nós não devemos julgar a menina, não devemos julgar a família. Quem somos nós? Mas também não devemos dizer que aqueles que estavam ali na frente eram fundamentalistas. Porque fundamentalista é aquele que é fundamentado na palavra de Deus. Entendeu? Então é isso que nós temos que entender. Por fim, a última imagem que eu quero apresentar para você antes de ler um texto bíblico com você para finalizar, porque foi pesada a mensagem de hoje. Barack Obama disse no dia 29 de setembro de 2015, lá na ONU, ele diz: não há espaço para acomodar um culto apocalíptico. Como o Estado Islâmico e os Estados Unidos não dão desculpas para usar nosso exército como parte de uma ampla aliança para ir atrás deles. Bom, ele não está falando de fundamentalistas claramente, mas aqui ele se refere a fundamentalistas radicais. Entendeu? Então, ao se referir a esses radicais que fizeram essas atrocidades, eles se referem a fundamentalistas. Qual é o problema disso? O problema é que nós somos fundamentalistas no sentido verdadeiro da palavra. Nós somos fundamentados na palavra de Deus. E isso vai incomodar as pessoas. Sabe o que vai acontecer? Vão chegar para nós e perguntar: viu, mas você é guardador do sábado? Mas por quê? O sábado não é o dia do Senhor, é o domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Mas por que você não quer seguir a lei? Então você está atrapalhando a ordem pública? Quem é você? Por que você está fazendo isso? Por que você não muda a sua atitude? E vão rir de nós, vão nos ridicularizar e vão chamar a gente de radicais fundamentalistas, porque nós cremos na criação literal do Gênesis. Entendeu? É isso que vai acontecer. Mas sabe o que eu quero mostrar para você? Um último verso bíblico, que está em Lucas capítulo 21, 28, que diz assim, olha esse texto. Jesus está falando: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima.
Eu quero falar minhas últimas palavras aqui olhando nos seus olhos. Presta atenção. Jesus, ao citar esse texto aqui de Lucas, que nós acabamos de ler, está bem aqui do meu lado, ele diz o seguinte: levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Amigo, presta atenção no que eu vou dizer para você. Tudo isso que está acontecendo mostra que Jesus está mais perto do que nunca para voltar. E louvado seja o nome dele por isso. Não precisamos ter medo de decretos dominicais, de perseguições, de nada disso. Ainda que a mídia toda, ainda que todos nos chamem de fundamentalistas, porque nós cremos no fundamento da palavra de Deus, isso não deve trazer medo para nós, porque nós somos guardados pelo sangue do Cordeiro. Deus nos deu um sinal para nos separar deste mundo. É o sábado, o dia do Senhor. Ezequiel 20:20, fácil de decorar, né? Você pode fazer parte desse povo de Deus. Não tenha medo. Se você não faz parte ainda, tome a decisão de fazer. Mas eu tenho medo, como vai ser? Não se preocupe. Daniel capítulo 7 fala que por fim se levantará Miguel, o grande príncipe. Ele se levantará para proteger a gente de todo o mal. Então eu não tenho medo. Eu não vejo a hora de Jesus voltar, de tudo isso acabar. Mas para que Jesus volte, tudo isso precisa acontecer. E está acontecendo diante dos nossos olhos. Não brinque de ser cristão, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Entendeu? Continue conosco, se aprofundando na palavra de Deus. E você vai ouvir uma canção agora, e eu convido você a tomar uma decisão muito importante na sua vida. Aceite Jesus como o Senhor da sua vida. Aceite o sábado como o dia do Senhor. Aceite os mandamentos de Deus, não para ser salvo, mas por amor a Ele, por gratidão pelo que Ele fez por você. Aceite de uma vez por todas. Eu vou orar por você neste momento. Vou orar por mim também. Vou orar por aquela menina que está sofrendo neste momento, pela família. Vou orar por aqueles que estão sofrendo agora por perseguições. Vamos orar? Coloque Deus agora na tua vida, em nome de Jesus. Tome essa decisão em nome de Jesus. Essa pode ser a sua última chance. Não desperdice ela agora. Vamos orar. Enquanto você ouve essa canção, eu vou estar orando por você. Então ore aí no seu coração. Já está chegando o tempo em que nós cristãos provados vamos ser, mesmo que a igreja esteja prestes a cair, ela não cairá, Deus sustentará. Os fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar. Deus fará descer sua chuva, chuva de poder. Então virá o fim, Jesus irá voltar. O momento é de alerta, o sol já se pôs. A meia-noite vem, o noivo vai chegar. Os fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar.
mensagem do Senhor virá com grande glória e poder, e todo fiel de Deus irá provar a luz que vem do céu. Servos fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar. Fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar. Amém. Percebeu que nesta mensagem musical nós vimos que Deus vai estar com a gente, mesmo que a igreja pareça cair. Ele não vai desistir da gente, não vai desistir de você, não vai nos abandonar. Mesmo que tudo pareça difícil, Ele vai estar com a gente. Antes de orar, eu gostaria de agradecer a um amigo, pastor Michelson Borges. Ele é pastor, jornalista e agora ele é editor da Casa Publicadora Brasileira. Boa parte do material que foi mostrado aqui é fruto de pesquisa e organização dele. Então, meu agradecimento e meu abraço também a você, pastor. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio que tivemos de saber um pouco mais da Tua Palavra. Vimos que muita coisa está acontecendo em nossos dias e outras já aconteceram. E está cada vez mais próximo o momento em que o decreto dominical sairá, em que o selo da besta será promulgado, decretado e será obrigatório para todas as pessoas. Mas o Senhor tem separado um povo, um grupo de pessoas que não vai se curvar diante de decretos ou de leis humanas, mas vai colocar a Tua lei, a Tua vontade acima da vontade dos homens, assim como os apóstolos fizeram, como aqueles mártires do passado fizeram, assim esses homens e mulheres farão. E nós queremos fazer parte deste grupo, do grupo que só se curva diante do Senhor, que só adora o Senhor, que só obedece ao Senhor acima de tudo. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, não para sermos salvos, mas em gratidão pelo que Cristo fez por nós. E é em nome dEle que nós oramos. Amém. Chegamos ao final de mais um episódio da série Porque Creio Apocalipse. E como eu disse no início, nós teríamos então, para aqueles que ficassem até o final acompanhando, nós falaremos como que funcionaria o sorteio da série Conflitos, isso mesmo. Então antes de você ir embora, eu peço que você vá lá na nossa página do Instagram, Adventistas VGMT. Na última foto, eu preciso que você marque lá 3 amigos na última foto. Também você tem que curtir essa foto e seguir a nossa página do Instagram. Fazendo isso, automaticamente você passa então a concorrer ao box da série Conflitos. E se Deus abençoar, eu espero que você ganhe. Não vá embora sem antes passar lá então na nossa página do Instagram e seguir a nossa página, curtir a foto e marcar 3 amigos na última foto lá da nossa página. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para você e sua família e até o próximo programa.